Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem. Eu sou a Fessac, criadora e fundadora desse canal, e como eu sempre digo, eu tenho a honra de trazer pessoas, nesse caso, uma mulher que faz parte das conexões que a vida me presenteia. Eu tenho hoje a Eliana Dutra, que ela é a primeira MCC, Master Certified Coach, pela International Coach Federation na América do Sul. Sócia diretora da Profit Coach Treinamento, ela que tem especialização em administração pela COPEAD, aqui no Rio de Janeiro, porque nós estamos gravando no Rio de Janeiro, graduação em literatura pela PUC Rio de Janeiro e autora do livro Coaching, o que você precisa saber. Ela que foi responsável pela criação da metodologia para supervisão e desenvolvimento de coachings, palestrante em congressos nacionais e internacionais, primeira brasileira associada à ACTO, Association of Coaching Training Organizations, associada à ICF desde 2000, e a parte mais especial é a mãe da Carla, designer super talentosa e avó do Rafi, 4 anos e um excelente cantor. Pena que a gente não trouxe ele para cantar aqui. Eliana, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, querida. Muito obrigada por ter me chamado. Eu fiquei assim honrada. A honra é toda minha. Esse canal você tem muita participação nele e você sabe disso. Então, para quem está nos assistindo, Eliana foi uma das que me impulsionou, né, muito na minha inquietude de ter esse momento de poder ter papo com pessoas que me inspiram, e ela hoje vai, com toda certeza, inspirar vocês que estão nos assistindo. Eliana, eu gosto sempre de começar que ao longo da nossa trajetória a gente aprende a dizer quem nós somos. Então, eu trabalho em tal empresa, eu tenho tal cargo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu gostaria de conhecer quem que é a Eliana, onde nasceu, qual que é a trajetória pessoal e o que mais você quiser compartilhar com a gente. Ah, vai ser um prazer. Bom, eu nasci pequenininha, como todos Ui, que nós, bom, né? em 1952. Nasci numa família que morava na Urca, uma família de pessoas muito envolvidas com a política, né? Então a gente cresceu nesse ambiente de política, de deputados. Me orgulho do meu tio Eloy Dutra, que foi assim um deputado federal e morreu pobre, sinal de que era honesto, né, nesse Sim, país, sim, né? um belo sinal, mas um indicador ótimo. E nessa trajetória, quando eu fiz ali 13, 14 anos, a gente teve a família perseguida pela política, na época o governo militar perseguiu, e eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 14 anos. E me orgulho muito disso, porque é uma experiência que a gente na classe média em geral não tem, Sim. né? Então você começar a trabalhar cedo tem um valor, né? Tem um valor de aprendizado, de disciplina, de persistência. Eu acho que isso é um pouco sou eu, né? Depois eu trabalhei então com eh, cinema. Antes eu trabalhei com jornal, fui auxiliar de disciplina na escola da minha tia, dos 14, 15, 16 anos. Depois é que eu fui trabalhar com cinema, teatro, e um dia eu disse: eu quero uma vida mais estável. E resolvi fazer faculdade e entrei para a Mesbla. E fui ser a recursos humanos na Mesbla. Foi uma grande escola. Foi uma grande escola. Quando a Mesbla pediu concordata, aí eu já estava casada, já tinha filho. Então a gente começou a pensar o que que eu ia fazer, né? E eu resolvi continuar no mundo corporativo. Hum. Aí continuei no mundo corporativo até que cansei e disse: vou abrir a minha própria empresa. Olha, esse É, cansei é ótimo. Cansei, agora eu vou cansei. ter o meu negócio. Meu negócio. Olha, e lá no início, Eliana, o que que foi planejado e o que foi na descoberta? Então, Olha, tem umas coisas que foram, assim, grandes coincidências, né? hum, Grandes coincidências. Quando eu trabalhava na Mesbla, eu tive um chefe, o João Marcos,
que ele um dia virou pra gente e disse assim: agora vocês todos vão ser coaches, toda a equipe de RH tem que ser coach. A gente perguntou: o que que é isso? Ele disse: eu não sei bem, é melhor vocês pesquisarem, mas eu sei que é a próxima tendência. Visionário, pelo menos. Ele não sabia muito bem a visão, mas ele Ele entendeu que era sabia que era importante. importante. Aí a gente começou a pesquisar, mas dali a pouco a gente, né, o dia a dia vai levando você, a gente acabou esquecendo aquilo. Quando eu resolvi abrir minha própria empresa, eu tive um grande colega que me deu uma dica. Ele dizia assim para mim: Eliana, está surgindo uma coisa nova no mercado. Hum. Uma tal de internet. Você veja, eu estou aqui no meu computador falando com uma pessoa que está em Londres. Isso vai pegar. É uma moda que vai pegar. Então, se você vai abrir sua própria empresa, compre um computador e instale a internet. Na época era internet de escada, né, Fernanda? Aquela que Sim. fazia rrrr, e a gente gastava uma fortuna, Sim. né? Mas eu comprei, segui o conselho dele e comecei a pesquisar na internet. Hum. E aí eu descobri que tinha esse negócio de coaching. Lembrei do João, Visionário. João visionário. Visionário. É, aí Isso. eu disse, vou entrar na Amazon e pedir uns livros. Hum. Levou 6 meses para os livros chegarem. Mas chegaram, Mas tá bom, chegaram. 6 E eu meses. li os livros. Tá. Aí, na hora que eu li os livros, eu disse: olha, isso realmente, coaching é um negócio do futuro. Mas foi uma sorte eu ter um amigo que me dissesse: compra um Compra um computador. computador. Foi uma sorte, mas Sim. não é sorte total, porque eu segui o conselho dele, né? Foi de Com fato um pouco de estudar, sabedoria, né? com certeza. Então é essa mistura. Sim. E aí, lendo os livros, Eliana, o que que naquela época se tinha de conteúdo, de método, de coach, que já naquela época já brilhou teus olhos? Aonde você se conectou? Eu vinha dessa área de desenvolvimento e treinamento, e a gente na Mesbla, na Monte Shoppings, a gente gastava muito dinheiro com o desenvolvimento de pessoas. E eu percebia que o desenvolvimento vinha, a pessoa aprendia, dali a pouco ela esquecia tudo e voltava a fazer como antes, né? Então a gente dava cursos de liderança, o líder saía do curso assim, participativo, aquilo durava 3, 6 meses, dali a pouco ele estava gritando com as pessoas de novo. Eu disse, gente, tem que ter alguma coisa que seja efetiva, que ajude a pessoa a mudar, eduque, mas leve aquilo para uma coisa eficaz, né? Sim, Ele não fica jogando dinheiro fora. A sensação que eu tinha é que a gente ficava jogando dinheiro, né? Enxugando o gelo, sim. né? Aí, quando eu li a literatura sobre coaching, me pareceu que era uma questão de transformação e não mais de mudança de comportamento. Eu disse, era isso que eu procurei minha vida inteira. Encontrei. Encontrei, né? E aí eu comecei a testar as coisas que eu tinha lido no livro nas pessoas, porque eu vendia consultoria e colocava ali uns contratos de coaching meio, né, de graça. "Ah, não, vou fazer esse projeto de consultoria e vou te dar 2 sessões de coaching de graça." E eu vi que não funcionava muito bem, entendeu, Sim, Fernanda? E aí é que eu descobri que coaching não é uma metodologia, é uma prática, é uma técnica, é algo que você tem que saber fazer. Não adianta só você saber o que tem que fazer, você tem que saber como fazer. que rico. E aí foi a grande transformação, né? Que aí a gente tinha ainda no começo do coaching muita metodologia, muita receitinha de bolo, muita ferramenta. Hoje em dia a gente considera que o bom coach não usa quase ferramenta, se usa eventualmente uma ferramenta, Sim, né? Eventualmente ele vai precisar de uma ferramenta, mas não precisa. Assessments, é, é, como é que chama? DISC, MBTI, essas coisas são boas, mas são boas do meio para o final do processo, e não no comecinho. E o público, em geral, aplica no começo, sim. né? Então, eu prefiro aplicar no meio para o final, quando a pessoa já mudou aquilo que ela queria mudar nela. Ótimo. E pensando nessa trajetória, Eliana,
Então começa lendo livros, aí nos primeiros contratos que as pessoas que te contratavam ainda nem sabiam o que que era o processo de coaching, e aí você fazia 2 sessões, foi de fato praticando. Como que essa jornada de se aperfeiçoar, de buscar cursos, esses cursos tinham aqui, você precisou ir para fora? Como que você trilhou em termos de desenvolvimento? Eu acho que quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, né? Uhum, Mas eu acho que eu sou uma pessoa de sorte. Eu conheci uma pessoa que me disse: Olha, Eliana, coaching você precisa fazer uma escola. Você, essas tentativas que você está fazendo não estão dando muito certo, porque você precisa fazer uma escola. Eu disse: Bom, que escola? Aí me indicaram a Coach University nos Estados Unidos, que era um curso de coaching de 220 horas por telefone. por telefone. Por telefone. E um valor em dólar que na época estava completamente fora da minha Possibilidade. possibilidade. Né? Fora as ligações via Embratel, que era Uhum, outra, não uhum. sei se você lembra, mas era um custo altíssimo. Sim. Né? Então, eu escrevi para eles e eles me mandaram um e-mail daquele tipo resposta automática, Sim. com 20 páginas, em inglês. Eu li, levei uns 20 dias lendo, mas li uma página por dia. Tem uma hora que eu vi que tinha uma nota de pé de página que dizia o seguinte: se você for o primeiro aluno do seu país, você ganha bolsa integral. Hum, Ah, brilhou os olhos ali. eu digo, Será que eu pronto. sou? Será que eu sou? Eu acho que Eu sou. acho que sou. É. Aí mandei um e-mail para eles dizendo: olha, eu sou o primeiro aluno do Brasil. E vocês têm que me dar a bolsa, tá aqui, ó. Uhum. Aí me recebi uma resposta. Ah, esse e-mail era muito antigo, a gente não dá mais cem por Hum, cento de bolsa, não sei o quê, mas eu conversei aqui, a gente consegue te dar 50% de bolsa. hum. Eu digo em quantas vezes? Aí Isso, parcelando, uma vida inteira. Ótimo, temos vida inteira para parcelar. parcelando, Hum, aí parcelamos no cartão de crédito e eu consegui fazer o curso. E eu recebi, nunca mais vou esquecer. Chegou na minha casa uma caixa, sabe caixote de feira? sim. Daquele tamanho. Eu abri, tinha todo o material didático. Era um Olha. caixote. E as instruções: compre o fichário e arrume essas folhas todas de acordo com essas instruções. Só que eles tinham me mandado as folhas tudo furado para fichário americano. Ah, não dava no brasileiro. Tinha já uma primeira adaptação. Já Tá. tinha uma primeira adaptação. Mas olha, foi um grande. Assim, uma grande sorte, porque se eu não tivesse lido aquele e-mail todo, se eu não tivesse visto, né, se eu não tivesse tido coragem de pedir, Sim. Não né? tivesse lido aquele rodapé, quantas pessoas, assim, eu não sei quem está nos ouvindo e nos vendo, mas ler o rodapé e ainda ver que tem uma oportunidade ali de pleitear a bolsa, É, é bastante coisa. e consegui. E aí você fez toda essa formação, como que essa jornada chega até a ser um MCC? Para quem está aqui acompanhando, é bem difícil, eu diria que exige muito, tanto na prática, quanto na questão de entrar em sala, estudar. Então, se você puder contar um pouquinho para quem ainda não compreendeu a dificuldade, a complexidade. É, a ICF, ela acredita cursos e credencia coach, né? Então, o curso que eu fiz era acreditado pela ICF. Tá? Então, mas na época, para você ser MCC, você precisava fazer uma prova prática na ICF. Você podia fazer dentro da escola, mas eu Então, achei que era mais eh, fidedigno, mais assim consistente se eu fizesse na ICF. E aí a prova era a seguinte, que é diferente dos dias de hoje. Eles te mandavam uma prova escrita, uhum, de múltipla escolha, não, de cases que você tinha que resolver, não era múltipla escolha, eram cases, eram 50 cases, você tinha 4 dias para responder. Eu passei 4 dias respondendo 50 cases de nossa. ICF.
Aí depois que você passava nesta prova, você tinha a prova prática. Isso já era 2004, né? Então você tinha, deixa eu recuperar aqui. Então, vamos lá. 2004, eu comecei a perceber que o mundo brasileiro estava se enchendo de coach e eu precisava fazer alguma coisa para me separar da multidão. Sim. Então eu disse, eu vou tirar minha credencial. Eu podia tirar ou na escola ou na ICF. Eu escolhi tirar na ICF. Então, para tirar na ICF, você fazia uma prova escrita de 50 cases que eles te mandavam, que você tinha que resolver, e depois você fazia uma prova prática. Passei na prova escrita, tinha que fazer a prova prática. A prova prática era uma conferência telefônica, você não via, só ouvia, Hum. e eles botavam 3 pessoas na conferência junto com você. 2 coaches para te observar e um terceiro que era o cliente. Observar a fala. Observar, Que você estava comentando, fazendo de exercício ali. Tá? aumentar, né? Aí eu comecei a atender o cliente, me embananei toda. Eu não consegui atender o cliente de jeito nenhum, fui reprovada. Aí tem segunda chamada. Aí peguei, contratei mentoria, passei mais um tempo recebendo mentoria. Tive 2 ou 3 mentores, não me lembro mais. E depois eu apliquei para a prova de novo. Um dos mentores disse, eu acho que você está pronto, eu apliquei para a prova de novo. Aí eles não conseguiam ninguém que falasse português como cliente. Então eles botaram uma coach portuguesa para ser minha cliente. Mas a coach portuguesa morava nos Estados Unidos desde criança. Então o português que ela falava, Era um português americanizado. ela não falava português. Ela entendia, mas ela não falava. Então a gente acabou fazendo a sessão, eu falando português e ela em inglês. Deve ter sido uma ótima sessão, Eliana. Pena que não gravou pra gente ter esse histórico, né? Deve ter sido ótimo. Mas foi uma Foi? boa sessão, porque ela começou. Você tu sabe, já percebeu isso. O cliente entra na sessão com um tema Sim, e no meio do caminho o tema muda, sim. né? Então eu apontei isso para ela. Você mudou o tema. E aí ela começou a chorar na prova. E eu acolhi o choro dela. E depois a gente continuou desenvolvendo a conversa e fechou a ligação. E eu E tinha você passado. foi Eu tinha passado. contemplada, passou. Que Passei! bom! Que Mas bom. era bem mais difícil que hoje em dia. Porque hoje em dia você grava Sim, e envia. Então você pode selecionar o que você gravou, sim. né? É, Na época era ao vivo, né? Não era gravado. Não era videotape. tinha seus desafios ali daquela época, muito É, maior. E é. pensando nos dias de hoje, Eliana, do que você viveu como profissional coach para hoje, o que, que você vê como grandes desafios da atualidade? Tanto como uma MCC, mas principalmente com os casos que você acompanha. O maior desafio hoje no mundo do coaching, eu acho que ainda é as organizações que não querem ser atualizadas, né? Sim, As organizações que ainda querem trabalhar no velho modo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, sim. né? Porque essa nova geração, eles não aceitam mais isso, né? Então é muito difícil. A gente tem hoje dentro das organizações 4, 5 gerações trabalhando juntas. Então, esse conflito, Sim, né? sim, Isso é que é o grande desafio das organizações. E é aí que a gente entra. Agora, o desafio da profissão de coach, eu acho que é a poluição do mercado, né? A própria pessoa que contrata coaching não sabe bem o que é que ela está contratando, sim. né? Então a gente teve um caso, por exemplo, que a gente ganhou uma licitação
íamos atender cerca de 100 clientes dentro de uma organização enorme. Aí começamos, atendemos o primeiro, um mês depois, a pessoa de recursos humanos me ligou e disse: cadê o relatório? Eu disse: que relatório? Ela disse: não, todas as consultorias passam relatório. Eu disse: relatório de consultoria é uma coisa. A gente aqui está fazendo coaching. Coaching não precisa de relatório. Não, mas a gente precisa para manter em arquivo. Então, se falta de conhecimento da pessoa que está te contratando, é um desafio, Sim. né? Se a gente está falando de coaching no mundo corporativo, tá? E aí eu tive que convencê-la de que ela não precisava do relatório, né? Não consegui convencê-la, né? E acabamos tendo que fazer um relatório e aí a gente chegamos num compromise, né? Um meio Uhum. termo. Sim. Quem ia fazer o relatório era o cliente, com o apoio do coach, e esse cliente aqui ia passar esse relatório para a organização, Sim. que é uma forma até razoável. O que não pode é o coach fazer um relatório e, com isso, furar a confidencialidade do processo, que essa É é a a pedra base. fundamental do Exato. coaching. Eu não vou falar com você algo que eu tenho vergonha ou que eu tenho medo que transpire para dentro da organização, Sim. né? Então, esse ainda é o desafio. O pessoal que nos contrata, o pessoal de recursos humanos, não estar bem informado. Outro exemplo, a gente tem no Brasil uma moda de que coaching são 12 sessões. Uhum. Isso foi um curso que teve muita penetração de mercado, que o professor ensinava uma metodologia de 12 sessões. Mas no mundo inteiro tem processos de 6 meses, 12 sessões, 20 sessões, 36. Tem processos que levam sessões de meia hora, tem processos que levam sessões de 1 hora e meia. Tem uma flexibilidade aí que no Brasil virou moda, que não pode. Todas as sessões têm que ser 1 hora, tem que ser 12 sessões. É falta de informação, Sim. entendeu? E você trouxe no início que o processo de coaching, ele é menos a metodologia e mais a prática, Isso. que a gente adquire no passar, né, dos anos, dos atendimentos. Então não tem uma receita de bolo, né? Não tem uma cartilha. Para quem está vendo esse episódio, esperava uma cartilha aqui de Eliana Dutra, não tem, né? Não existe. Então, Eliana, eu queria explorar muito na sua vivência, né, na sua prática. Como que você denominaria um processo de coaching, tanto para quem vai contratar, quanto para aquele que fica pensando, será que essa minha situação é, de fato, o meu objetivo seria procurar uma profissional de coaching? Várias situações que você pode precisar ou querer um coach, né? Uma coisa que é importante é você ter o profissional que você vai colocar no processo de coaching tenha potencial de crescimento, Ótimo. tá? Se você tem uma pessoa que é um problema, porque não é comprometido, porque não rende o que devia render, porque está querendo sair da organização, não adianta você contratar um coach para ele. Ele precisa querer, né? Então, ele quer fazer essa mudança? Essa é a grande pergunta. Só que para o RH, às vezes fica difícil, porque o RH chega para o profissional, para o executivo, e diz: você quer? Ele não tem coragem de dizer que não quer. Sim. Ele vai dizer que não quer para o coach. Aí o coach não pode passar esse recado para a organização, porque é Sim. confidencial o que acontece dentro do processo. Então, essa confusão, É. né, precisa ser. é, o profissional tem que ter liberdade para dizer não quero. Se ele Sim. não tiver liberdade, não tiver conforto para dizer para o RH não é isso que eu quero, dificilmente você vai conseguir uma transformação. Claro que você consegue, né? Eu tive um cliente, por exemplo, que quando eu fui fazer a primeira reunião com ele, ele abriu a porta da sala de reunião que eu estava e disse: vem cá, você que é a coach? Eu digo: sou. Ele disse: olha, eu quero te dizer que eu sou difícil de mudar.
Eu disse: "Pode entrar, eu não vou mudar você. Se você quiser, você muda você". Ele disse: "Ah". A pessoa vai com medo, não conhece, não sei o que que é, o que que eu faço, Uhum. né. Então, ele muito disciplinado, disseram que ele tinha que ir, ele foi, mas ele: "Sou difícil de mudar". Mas é engraçada essa história, né. Super. E você trouxe também, eu denomino como a democratização do uso da palavra, do crachá quase, eu sou coach. Como que você, consegue se blindar, né, como que você consegue falar: "Olha, as pessoas que estão buscando a minha formação, aqui sim, elas vão ter a certificação com todo o rigor necessário"? É, você deve lembrar que a gente fez uma conversa antes de começar, Sim. né. Eu faço uma conversa muito informal e algumas vezes eu digo para a pessoa: "Olha, acho que essa minha escola não é a ideal para você", né. Porque isso é verdade, se você quer ser coach, você precisa procurar uma escola acreditada pela ICF, como nível 1, level 1 ou nível 2, level 2. Né. Se você for procurar uma escola acreditada pela ICF e você tem que ela só tem uma acreditação CCE, que é Continuing Credit Education, eu recomendo a você que volte e procure uma escola level 1 ou level 2. Porque o CCE é uma complementação. É como se você fizesse um MBA antes de fazer o curso. Fica falho, fica faltando coisa, fica faltando base. Então, isso é super importante. Agora, dentro das escolas da ICF, tem várias. Você tem que escolher aquela que se adapta ao seu estilo, à sua filosofia, à sua forma de ver a vida. Não só o coaching, mas a sua forma de ver a vida. Porque cada escola vai ter uma peculiaridade, vai ter uma singularidade. E é isso que você está procurando, algo que seja compatível com o que você acredita, com o que você quer para a sua vida. Ótimo. E pensando nessa no que você acredita como filosofia de vida, e para quem está nos assistindo, Eliana, como que surge de fato a Profit? Há quanto tempo ela existe? Para quem está buscando de fato essa formação, o que que, enfim, vou deixar você apresentar. Eu sou aluna da Profit, então eu sou enviesada, mas eu gosto sempre de ouvir, acho que muito da filosofia que a Profit se posiciona no mercado. É, a gente, lá em 2004, quando eu consegui o meu Master Certified Coach, né, o meu MCC, as pessoas começaram a me procurar e disseram: "Começa, ensina pra gente, dá aula". Eu levei 4 anos para aprender a 4 aula. anos, ela vai tentar resumir 4 anos, tá bom, 4 ótimo. anos. Aí, um dia a coach, minha colega Ângela Ludolf, sentou do meu lado e disse assim: "Não, você vai fazer", e vai me ajudou a credenciar, a acreditar o curso na ICF. E aí o curso saiu do papel e foi para a vida real. E a gente tem uma filosofia, que é a mesma filosofia do Timothy Galway, Hum, tá? Que é: as pessoas sabem ser coach. Elas só deixaram esse coach adormecer dentro delas. Então, a gente está ali para ajudar esse coach a acordar. Você, quando era recém-nascido, você ouvia muito além das palavras, até porque você não entendia as palavras, sim. né? Então você ouvia emoção. Então isso está dentro da gente. Então é só uma questão de acordar isso, né? E para acordar isso, reforço positivo. Não adianta eu entrar com críticas contundentes. Eu tenho que te dar reforço positivo e te dizer: olha, tem outras alternativas. Você está fazendo desse jeito, você pode fazer desse, para te ampliar o teu repertório. Sim. Porque saber fazer você já sabe. Só está adormecido dentro de você. Fica bem bonito de imaginar. E aí eu me projeto na época quando eu busquei, né, a formação. E aí, Eliana, eu queria, acho que ao longo dessa trajetória, em que momento você falou, chegou a hora, eu quero escrever, e eu quero escrever parte da minha sabedoria, né, que foi quando você escreveu o livro, e que é muito curioso, né,
que é tão atual e que fala com todas as pessoas, aquela que ainda está adormecido, olha, eu posso ser coach, consegue se conectar com a sua linguagem. Então, se você puder contar, eu vou deixar aqui o livro, pessoal, para quem está nos vendo, bem aqui na frente. Obrigada, Fernanda. Eu lembro bem que eu fiquei uns 2, 3 anos escrevendo e reescrevendo, escrevendo e reescrevendo. Para quem conhece o mito, né? Penélope, né? Desfazia de noite, refazia de dia, desfazia de noite, refazia de dia. Eu viajava muito na época para dar curso, para liderança coach. A gente tem um programa de líder coach que é assim, já vendemos, sei lá, primeiro ano a gente vendeu 300. Então foi assim uma coisa, foi muito bom, é um programa muito bom. E eu viajava muito para fazer esses programas de liderança nas empresas e voltava para casa e já esqueci o que eu tinha escrito. Aí eu começava a escrever de novo e ficava uma confusão. Até um dia que eu fui para os Estados Unidos fazer um outro curso de coach, que é como você, eu também sou aprendiz de coach para sempre, né? E nesse curso eu fiz um exercício que a professora me colocou no futuro e disse: o que vai acontecer quando você já tiver escrito o livro? Eu disse: eu vou celebrar, eu vou fazer uma noite de autógrafo, eu vou comprar uma garrafa de champanhe, vou estourar com os amigos, eu vou fazer alguma coisa assim. A partir daí, eu consegui terminar o livro, com a ajuda de uma outra coach, Suzana Azevedo, que me ajudava. Uma vez por semana a gente sentava, conversava sobre o que eu já tinha escrito, o que eu ia escrever aquela semana. Então foi todo mundo junto, porque sozinho eu não ia acabar esse livro nunca. E fiz a segunda edição. Sim, essa já é a segunda edição. Já é a segunda edição, revista e melhorada. E essa segunda edição foi outro parto. Outro. Tá. E essa segunda edição eu fiz com ajuda também. E não me lembro mais quem que me ajudou, mas alguém me ajudou. Sempre tem ajuda, né? Sempre Nessa tem vida, ajuda. se a gente não aprende no amor, é na dor de que a gente sempre vai precisar de alguém ao nosso lado, né? Sempre. E não só numa escrita de livro, mas para buscar um profissional que de fato tem esse olhar cuidadoso de estar com a gente e de fato ver a nossa potencialidade, né? E eu queria já engatar aqui, pensando que quem nos assiste pode estar sim buscando uma escola que já percorreu um caminho que eu percorri, que é entender quais estão, de fato, ali na ICF, que estão acreditadas na ICF, Eliana. Que tipo de conselho, conexões, por onde começar, por onde buscar? O que você passaria como dica? Bom, para a formação, eu acho que a gente já falou um pouquinho, né? Sim. Agora, eu acho que tem uma questão para quem quer ser coach. Aprende a vender. Aprende a vender, porque a vida inteira você vai ter que vender alguma coisa para alguém. Sim. E você não está se vendendo. Algumas pessoas dizem: eu não gosto de me vender. Não é para você se vender. É para você aprender a vender o processo. Ótimo. Porque o processo é que é o maior valor. A gente fala tanto durante o curso, né? Acredita no processo, acredita no processo. O processo é que tem valor. Né? A gente tem valor também, claro, não estou tirando o valor da pessoa que está fazendo, que é o coach, que está ali trabalhando, mas o maior valor é o processo, né? Que a própria pessoa passa por esse processo e você vai vender o processo. Então, sai da timidez, eu não sei me vender, e vai vender o processo. Ótimo. E Eliana, pensando em legado, propósito, que história que você quer ser lembrada? Olha, que pergunta difícil. Que história que eu quero ser lembrada? Eu quero ser lembrada como avó do Rafi, mãe da Carla e pioneira em coaching no Brasil. Eu acho que eu fui a primeira. Com certeza. Com certeza. Pelo menos associada ao ICF, eu fui a primeira. Oh, com certeza. Tem aqui da América do Sul, né?
E Eliana, chegando já na reta final, eu gosto sempre de terminar com a última pergunta, muito linkada com o nossa marca aqui da Cara e Coragem. Eu queria que você compartilhasse, seja uma situação pessoal, profissional ou uma dica, na cara e na coragem da Eliana Dutra. A cara e coragem me inspira a te dizer o seguinte: a gente no mundo de hoje tem um hábito de tudo que a gente vai fazer, vamos fazer um piloto, vamos testar, vamos ver se funciona. Não confunda o piloto com a realização. Em 2004, quando eu consegui o MCC, eu disse: vou trazer um curso de coaching dos Estados Unidos. E aí contactei um amigo, disse que quer ser meu sócio. Ele disse: vamos pensar. E aí disse: vamos fazer um piloto. O piloto foi um fracasso. Atrasou o projeto durante 2 anos. 2 anos depois eu fui com a cara e a coragem, fui sozinha, comprei o curso, comprei a licença. Na época custava $25.000, era uma fortuna. Fortuna. Até Ainda hoje Até ainda hoje. Uma fortuna. lá na época era mais, É, custava mais. O dólar valia mais, até o sim. dólar, né? E trouxe para o Brasil e foi esse curso que a gente vendeu em 1 ano, 300 inscrições. Tem que Então, acreditar. tem que acreditar, Sim, acredita na sua intuição. Faz um piloto, faz, mas não acredita 100% no resultado. sim. Porque o piloto não é né, não é o fato. Na hora que eu cheguei com o material, com tudo que eu tinha que vender, eu vendi. Uhum. Né? É. E pensando aqui nas pessoas que estão nos assistindo, Eliana, onde elas te encontram? Onde encontram mais informações sobre a Profit? Se puder compartilhar as redes. A gente tem Instagram, tem LinkedIn, tem Profit na LinkedIn e tem o site, né, que é o carro-chefe, que eu ainda sou do tempo do website. Então, www.profitcoach.com.br. E eu queria novamente agradecer, primeiro por acreditar nesse projeto que foi idealizado e você foi uma patrocinadora em me apoiar naquele momento, foi efetivamente uma coach naquele momento. Ele hoje está de pé, né? Não no piloto, na realização mesmo, e a sua generosidade fez toda a diferença. Então, primeiro, muito obrigada por acreditar, por estar aqui e principalmente por compartilhar a sua história com a gente. Muito obrigada a você por me chamar. Muito Tá? obrigada mesmo. Eu que estou honrada. Para vocês que estão aí, eu sempre peço, me ajudem a trazê-la de novo, deixem seu comentário, suas perguntas, temas que a gente não explorou, que para mim vai ser uma honra ter Eliana Dutra de novo aqui no nosso Cara e Coragem. Muito obrigada e até breve.